Olá pessoal, vou postar mais uma aula e mais uma vez peço, você que está assistindo a minha aula, que ainda não inscreveu no meu canal, inscreva, compartilha, deixa o joinha e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma aula. Na aula anterior eu falei sobre frase e tipos de frases. Hoje vou falar sobre diferença entre frase e oração e período simples e período composto. Vamos então aprender a diferença que há entre frase e oração. Frase é qualquer enunciado linguístico que tem sentido completo. Pode ser formada sem ou com verbo. Como nós aprendemos na aula passada, se a frase for formada sem verbo, ela é chamada de frase nominal, e quando formada com verbo, é chamada de frase verbal, certo? Quando falamos, necessitamos da entonação de voz. Quando escrevemos, precisamos empregar o sinal de pontuação. Dois exemplos. Olha, você entendeu o assunto? Como eu estou fazendo uma pergunta, eu emprego o ponto de interrogação, tá? Só falando não precisa. Só necessito da entonação de voz. Ela é linda? Estou perguntando. Agora, se eu trocar de ponto, eu vou exclamar. Ela é linda. Se eu tirar o ponto de exclamação, vai ficar declarativa. Ela é linda, tá? Vamos ver o que é oração. Oração é uma unidade sintática organizada em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Então, numa oração, é necessário ter verbo, tá? Uma frase pode ser formada sem verbo ou com verbo. Já a oração, necessariamente, ela precisa conter verbo ou uma locução verbal. Deixo aqui dois exemplos. Olha, eles estão chegando. Eles estão voltando. Então, nós temos aqui o sujeito, eles. Nós temos o verbo estar conjugado. E temos o verbo voltar no gerúndio. É uma locução verbal. Segundo exemplo, chegamos antes do horário marcado. Nós temos aqui o sujeito oculto, nós, e temos o verbo chegar conjugado no presente do modo indicativo. Agora vamos ver o que é um período simples e um período composto. Nós já aprendemos que a oração é uma unidade sintática organizada em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Então, o período simples, quando no enunciado só há um verbo. Então, se na oração apresentar somente um verbo, o período é chamado de período simples. Quem vai determinar se o período é simples ou composto não é a quantidade de palavras que aparecer na oração, mas sim a presença de verbo ou de verbos, tá? Exemplo. Adoro estudar a língua portuguesa. Nós temos uma locução verbal. Nós temos o verbo adorar conjugado e estudar no infinitivo. É uma locução verbal. Então é um período simples. Todos precisam aprender a norma culta da nossa língua. Nós temos uma locução verbal. O verbo precisar está conjugado na terceira pessoa e o verbo aprender está no infinitivo. É uma locução verbal. Nesse último exemplo, o carro dele quebrou. Nós temos um verbo, é o verbo quebrar, que está conjugado. Então, quando no enunciado aparecer somente um verbo ou uma locução verbal, o período é chamado de período simples. Agora vamos entender o que é um período composto. O período é chamado de período composto
quando no enunciado existir dois ou mais verbos ou duas ou mais locuções verbais. É muito fácil para a gente entender. Se o enunciado for formado com a existência somente de um verbo, o período é chamado de período simples. Tendo dois ou mais verbos, é chamado de período composto, porque quem vai determinar a quantidade de oração que há no enunciado é a presença do verbo, ou dos verbos. Dois exemplos de período composto. Primeiro exemplo. Olha, nós jantamos e dormimos na casa da esquina. Nós é o sujeito simples. Então, nós jantamos na casa da esquina. É uma oração. Nós dormimos na casa da esquina. Segunda oração. Período composto. No segundo exemplo, para você saber quantas orações há, é só você contar a quantidade de verbos. Nós temos chegaram, entraram, tomaram banho, dormiram. Nós temos uma, duas, três, nós temos 4 orações nesse período. Então, olha, eles chegaram na mesma pousada. Eles é o sujeito. Eles entraram na mesma pousada. Eles tomaram banho na mesma pousada. Eles dormiram na mesma pousada. Então, cada verbo corresponde a uma oração. Então, nós temos aí período composto. Então, para você não ficar com dúvida se a oração forma um período simples ou um período composto, é só você contar os verbos que contém no enunciado. Até a próxima aula.